Olá, ouvintes da rbg.com e de witteradvogados.com. Estamos de volta agora falando sobre Donald Trump. Em novembro do ano passado, em um programa aqui na RBG, eu dizia uma coisa que hoje eu tenho que pedir desculpa ao meu prezado ouvinte. Eu dizia que Donald Trump iria modificar, porque ele estava em campanha. Ele ia mudar o jeito dele de agir, né? Os trejeitos, a maneira de agir, aquela maneira de dizer assim, e levantar o dedo e falar, e até de agir. Eu estava errado. Eu tenho que admitir que Donald Trump, na realidade, aquele era o Donald Trump. Ele continua dando as suas loucuras, ele continua dando os seus pulinhos, mentindo para a mídia, tudo é fake news, porque quando ele é pego na mentira, ele simplesmente sai pela tangente, mas isto vai afetar as eleições do ano que vem, de 2018. Eu, pessoalmente, acredito que ano que vem, nas eleições parlamentares, os republicanos não conseguem se sustentar, a maioria do Congresso, e não consegue se sustentar. Nós tivemos essa semana agora um anúncio de Donald Trump sobre as reformas imigratórias. Essas reformas... Na verdade é um projeto, né, que os dois senadores levaram para o Senado. E né? Que projeto louco é esse? Da maneira que foi apresentado, deixou toda a comunidade de imigrantes simplesmente borbulhando. Esse projeto vai dar certo? Esse projeto que fala. Vamos falar sobre esse projeto agora, né, Mara? Esse projeto ele é de dois senadores republicanos, óbvio, né? Tom Cotton e David Perdue. Um é de Arkansas e o outro é da Georgia. Esse projeto que está sendo chamado de RAISE Act segundo eles, irá reduzir a pobreza, aumentar os salários e vai poupar os contribuintes de milhares e de milhões de dólares para as mudanças na imigração, na lei de imigração americana. Na verdade, esse projeto, ele é um projeto conhecido como meritocracia, que vai permitir imigração por méritos. O que é isso? Para se conceder um visto de trabalho, um visto de imigração em geral, deixaria de lado os outros tipos de vistos que já existem para emitirem vistos somente para quem tem qualificações excepcionais, para uma exigência absurda, inglês fluente. Esse é um dos pontos críticos deste projeto. Nós vamos falar sobre o inglês fluente em poucos minutos. Eu gostaria de trazer a atenção que esse método novo de meritocracia elimina você trazer o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu filho, elimina todo esse processo de trazer a família. Outra coisa, a loteria que existe uma vez por ano, que o Brasil não entra mais, seria também eliminada. Ou seja, teríamos pontos de 1 a 30 que você vai ter que, cada ponto, sua escolaridade, a sua experiência no trabalho, onde você já morou, tudo teria pontos. E ao atingir a pontuação, você pode migrar. Mas o interessante é que o pior é que quem tem mais pontos são os mais estudados. O que conseguiria mais pontos é quem mais estudou, são os engenheiros, são os físicos, são os advogados, são mestres, doutores, exato. etc. E nós conversávamos ontem, quando a notícia saiu, eu e a Mara conversávamos no escritório, que isso vai ser contra o próprio Estado americano. Na verdade é um contrassenso, porque o Trump alega que os imigrantes tiram o emprego do americano. O americano, ele é estudado, ele tem mais acesso às faculdades, às universidades. Então, se ele vai conceder vistos para esse perfil de imigrante, ele está concedendo visto para quem vai tirar o emprego do americano, porque o americano não lava banheiro, o americano não lava prato, não é garçom, não faz. Então, quem faz isso é o imigrante, é o ilegal. Ao invés deles criarem um projeto
de uma forma bem organizada, legalizar esses que já estão lá. Tudo bem que dificultem novos de entrarem, que criem mais barreiras, exigências para que novos entrem. Isso eu acho, nós somos favoráveis, porque senão explode, é uma bolha. Mas aqueles que já estão lá, que fazem parte da economia americana, que trabalham na construção civil, que trabalham nos hotéis, nos restaurantes, que fazem as limpezas das casas dos americanos, dos seus escritórios, dos seus offices, quem vai fazer o trabalho deles se eles não podem mais ficar? Só mostro como exemplo que hoje na Geórgia e New Jersey nós temos uma imensidão de vagas na construção civil, que eram os brasileiros que saíram em 2008, 2009, 2010, que deixaram essas vagas abertas. E hoje não se consegue trabalhadores para repor esses que saíram. E também agora, nessa caçada às bruxas que o Trump fez aos imigrantes, muitos estão se escondendo, estão saindo dos seus trabalhos, ou estão vindo embora de medo de serem pegos, presos, deportados, estão vindo por conta própria, então estão abrindo novas vagas. Nós temos casos de restaurantes que não tem mais trabalhador, o restaurante fechou porque não tem mais trabalhador. Então, Donald Trump, ele continua em campanha política. Isso aí é uma promessa que ele fez lá na campanha política, e ele foi político em anunciar essa reforma. Agora, o que deu mais repercussão foi o falar inglês. Essa exigência absurda, né? Exatamente. Vamos estudar a história americana? Nós começamos lá atrás, quando os ingleses saem do seu país original, da Inglaterra, e vai para os Estados Unidos. Mas não foram só os ingleses que foram para os Estados Unidos. Nós tivemos os chineses, nós tivemos depois os italianos, os poloneses, os indianos, ou seja, a cada época há uma leva de imigração de pessoas de países diferentes, de outras línguas. E este povo que imigra para os Estados Unidos, eles vêm com a sua língua natural nativa. E eles eram bem-vindos até ontem na sua língua. Uma coisa, aqui no escritório nós temos a Constituição americana estampada numa parede, a Constituição inteira, que você pode folhear. Não existe em nenhum artigo da Constituição americana um lugar que fale que a língua é o inglês. A língua pátria, né? Por exemplo, nós aqui no Brasil, a língua pátria é o português. A língua pátria minha americana é qualquer uma, porque ela não está escrita. Outra coisa, na Estátua da Liberdade, que eu acredito todos vocês vários de vocês já conhecem, está escrito na parte de baixo: aqui todas as línguas são bem-vindas. Exatamente. A Estátua da Liberdade acaba de ser quebrada neste projeto de Donald Trump. Esse projeto, ele visa reduzir em 50% o número de vistos concedidos anualmente, nos próximos 10 anos. Então, assim, ele cortaria, se for usar essa questão da meritocracia, em 50%. Eles alegam o seguinte, que essa questão de imigração por família é a chamada imigração em cadeia. Porque eu tô lá, eu me torno cidadã, eu imigro meu pai e minha mãe. Aí meu pai e minha mãe já podem imigrar meu irmão. Ou eu mesmo posso dar imigração pro meu irmão. Aí eu imigro meu filho. Aí meu filho casa com a brasileira e imigra ela. Então realmente há uma imigração em cadeia. Essa imigração por família, né? E eles querem acabar com isso. Eles querem somente pessoas de alto nível intelectual nos Estados Unidos. É bem assim preconceituoso esse projeto, tanto é que gerou polêmicas absurdas, e a gente acredita que não vai passar. Olha, mas já criou um transtorno. Eu acredito o seguinte: Donald Trump assinará o projeto, só que as cortes americanas vai haver challenge, que eu não sei como é que fala em português, vai ser um debate. Um desafio, um debate. Vai ter um grande, desafio grande, e eu acredito que como o travel ban
vai cair também. Não acredito que os juízes de imigração vão sustentar uma lei dessa. É porque é muito preconceituoso, parece assim uma limpeza étnica. Então, agora vamos aguardar para ver o que vai dar, como que vai dar isso, acreditando que não passe no Congresso. Se passar, Trump vai validar essa lei e a gente aí acredita que a Suprema Corte possa impedir. Eu gostaria que você entrasse no site da rbg.com, o iteradvogados.com, leia mais sobre esses assuntos, porque é RBG e você. Até mais, muito obrigada por mais uma oportunidade.